A nossa convidada aqui no estúdio, senadora paraibana Daniela Ribeiro, do PSD. Senadora, bom dia, bem-vinda à Band News FM, satisfação revê-la. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia aos ouvintes da Band News. Muita alegria estar aqui mais uma vez, inclusive é muito bom começar amanhã com bom humor, apesar das nossas lutas, apesar das notícias, algumas notícias ruins, né? Mas assim, a vida, se a gente não colocar uma pitada de bom humor, quem diz isso muito é meu pai. Ele sempre falou, que eu até digo pra ele, eu digo, pai, como é que tu consegue ser assim? Aí ele faz, dando se a gente levar a vida o tempo todo muito a sério, a gente não aguenta. Então a gente tem que rir, tem que fazer graça em algum momento, quando cabe, a gente poder fazer o bom humor. Então parabéns pelo programa que, de certa forma, a gente traz as notícias, vocês trazem as notícias, informam a Paraíba, né, de forma muito ética, responsável, e ao mesmo tempo botam uma pitadinha aí de humor para que as pessoas que estão em casa, né, que estão no carro, estão indo ao trabalho, possam também participar. Eu mesmo aqui estou assim, adorando. Tem um ditado que eu ouvia, Lucas também gostou muito quando esteve aqui, mas tem um ditado que eu sempre ouvi que dizia o seguinte: olha, nunca leve a vida tão a sério, você não vai sair vivo dela mesmo. Né? É bem isso, né? Você não vai sair vivo dela. Senadora Daniela Ribeiro, e aí, pronta para ir pro Tribunal de Contas? Puxa, minha Nossa Senhora. Já começa a rir de novo. Deixa eu falar. Na realidade, eu como estava na Paraíba, passei o feriado, inclusive Campina Grande, você falando aí e Cláudia falando do clima e tudo mais, estava bem friozinho em Campinas esse final de semana de feriado, com chuva e frio. E como eu moro lá em Lagoa Seca, é frio mais ainda, né? Você se sente mais frio. E passei a semana aqui, não fui a Brasília, inclusive ontem, por força do lançamento do PAC aqui no estado da Paraíba, eu não pude estar presente na Comissão Mista de Orçamento, que ontem fez uma audiência pública para tratar do novo arcabouço fiscal, e tendo à frente o meu colega, deputado Danilo Fortes, que foi quem apresentou a propositura. Ele fez a audiência pública ontem, realizou, e eu estive na Paraíba. Por conta disso, essa notícia saiu na realidade iniciou-se na segunda-feira, quando minha assessora de imprensa de Brasília me ligou, que a imprensa nacional, duas pessoas estavam me procurando para saber desse tema, porque tinham escutado, vamos dizer, nos corredores, né, como se diz, por parte de alguns parlamentares. E eu na realidade, eu fiquei surpresa que eu não estava sabendo de nada disso. O que acontece é que eu acredito, e vou ficar sabendo quando chegar a Brasília, que terminei ficando por aqui, teve o PAC, e aí, né, aproveitei para cumprir a agenda aqui no estado. Mas, de certa forma, existe uma aproximação maior, talvez seja por isso que tenha, não sei, eu não imagino o motivo, mas tenha saído a aproximação com o próprio presidente do TCU, por força da presidência da CMO, nós já tivemos juntos por duas vezes, almoçamos juntos, enfim, tem uma conjuntura. Eu só sei que a gente fica sempre muito honrado e feliz, porque é a Paraíba sendo colocada no cenário nacional. Então, quando a gente fala disso, né, a gente fala de uma presidência da comissão mais importante do Senado Federal, do Congresso Nacional, é a Paraíba que está sendo mostrada. Então eu fico feliz, obviamente, pelo nome estar lembrado aí, está sendo falado, mas vamos sobre realmente a efetividade disso, assim, efetividade não, sobre a realidade disso, do que é que, né, está posto, colocado, eu só posso, quando chegar em Brasília, ficar sabendo aí. Muito se fala, né, que a senhora fala em postos importantes no Senado, comissões importantes e tal, mas muito se reclama porque só tem olhos para os ministérios do governo federal, e muito se chama, não tem um paraibano ministro, não tem um ministro paraibano, mas a gente tem aí, por exemplo, seu nome sendo ventilado para um Tribunal de Contas da União, a senhora como representante, presidindo comissões importantes, vários paraibanos também em posições de destaque. Significa dizer que a Paraíba não está num ministério, mas está representada em outras posições de tão destaque quanto um ministério do governo federal. Eu até diria, sabe, Cacá, que por força até a gente tem uma bancada federal, e aqui eu elogio os colegas, né? A gente tem uma bancada federal que tem a sua representação. É bom lembrar que nós estamos hoje como presidente da Comissão Mista de Orçamento, né, e aqui eu sempre faço o registro e agradecer ao líder do meu partido, o senador Otto Alencar, que foi, né, quem fez essa indicação. Lembrar que, estando como paraibana nesse lugar, nós estamos num posto mais importante hoje. Ontem eu olhava para o PAC e ficava imaginando, tudo passa pelo orçamento, pela nossa comissão. Ou seja, nós temos um posto onde os ministros
eles nos procuram, eles nos buscam para discutir, assim como a ministra, minha colega, que foi colega, a senadora Simone Tebet, ministro Haddad, o próprio ministro das Relações Institucionais, todos esses vêm em busca da presidente da Comissão Mista de Orçamento. Ou seja, nós temos um posicionamento hoje no âmbito federal, por parte do Congresso Nacional, o próprio relator da reforma tributária dentro da Câmara Federal é o deputado, né, Agnaldo Ribeiro, ou seja, um paraibano. Os próprios outros colegas, o Mota, que é líder do seu partido. Então, os espaços que têm ocupado, não no governo federal em ministério, vamos dizer assim, não por força de capacidade, mas engraçado, mais interessante que hoje a gente está vivendo um momento diferente. A gente vive hoje um presidencialismo parlamentarista. O parlamento está com muita força hoje. Então, hoje você vê muitos ministros indo atrás dos parlamentares, porque para fazer as indicações das suas emendas para aquele ministério. A própria Comissão Mista de Orçamento, os ministros, eles buscam, por exemplo, todos, se não todos eles, mas a maioria deles já entraram em contato comigo para a gente conversar sobre a questão do orçamento. Então, essa força que o parlamento tem hoje, que eu considero extremamente importante, porque a representação do nosso país, né, a eleição, por isso que imaginar perder 2 vagas no estado da Paraíba é muito ruim. Não só na Paraíba, né, um dos estados que tiveram essa possibilidade. Por quê? Na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, exatamente. Por quê? Porque isso representa diminuir recursos para os municípios. E a gente sabe que uma representação dentro desses municípios é extremamente necessária. O município procura seus parlamentares para buscar recursos, para buscar obras, para buscar investimentos. Então, tudo isso eu quero reforçar no sentido de que nós temos uma bancada forte, nós temos aí o nosso coordenador da bancada, o deputado Damião Feliciano, que inclusive fez uma ação importante semana passada, quando convidou o governador João Azevedo, convidou a bancada paraibana para se reunir com o governador elencar aí 3 pontos que foram importantes para que a gente pudesse se unir e nessa unidade todo mundo colocar o investimento para essas opções aí de prioridades para o governo do estado, que tem feito, graças a Deus, um excelente trabalho, deixou a máquina aí fiscal, principalmente, a gente é bom retratar, né, em pontos vamos dizer, em nota, vamos dizer para você que está em casa, né, vamos dizer que você na escola de 0 a 10, pronto, deixou na nota 10, para poder receber recursos, para poder receber investimento, para poder fazer parcerias internacionais. Então, tudo isso demonstra o trabalho que o governo João vem fazendo aqui no estado, que é super importante, e com a ajuda, e aqui eu até dizia para ele ontem eu sentada, porque o PAC foi pedido 3 opções de prioridades por parte do presidente da República para os estados, e o governador pediu 12. E aí ele tá certíssimo, eu digo, ele tá certíssimo. Mas eu dizia, e no que precisar, a comissão mista, a gente tem essa grande oportunidade, a comissão de orçamento, eu como presidente da comissão, eu vou ajudar a minha Paraíba, vou ajudar o Brasil, mas a Paraíba é o primeiro no meu radar. Então é óbvio que a gente tem essa grande oportunidade para trabalhar pelo estado e para fazer muito mais. A senhora falava sobre do ministério. Vai lá, Cláudia. Sobre esse novo momento em que, enfim, há um diálogo maior da bancada com o governador. Me parece que a bancada também tem uma disposição muito maior de colaborar independentemente de cores partidárias. Inclusive o próprio Cabo Gilberto, que é um ferrenho adversário participou da reunião. João, ele participa das reuniões, ele está lá também colaborando. Isso se reverte também, esse momento de parceria do governo estadual com o federal também traz mais dividendos, mais recursos aqui para Paraíba. Ontem nós tivemos 2 ministros, né? 2 ministros e a secretária executiva na solenidade que a senhora esteve também. Então, e é bom a gente lembrar que o governador João Azevedo foi governador com vários ministros que hoje que foram governadores e hoje são ministros, como Camilo, os 2 de ontem, Camilo, Rui, Flávio Dino. Então, isso também facilita essa relação, além do governador ter apoiado o presidente Lula, obviamente, ser aliado do presidente Lula. Trabalharam juntos no consórcio Nordeste também, o presidente, exatamente, ser presidente, que isso aí mostra mais uma vez a força da Paraíba, né, através de seus representantes, o governador ser presidente do consórcio Nordeste, isso é muito importante para o nosso estado, e essa relação que ele próprio construiu, né, com os colegas governadores, e o respeito interessante que o governador João tem, por exemplo, o líder
o meu relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, admira demais, o João conhece ele, e admira demais não só pelas ações, pelo trabalho dele, mas pela visão dele, por exemplo, na questão agora mesmo de energia renovável, nas questões de energia, de investimento nessa questão de energia aqui no estado da Paraíba. É uma pauta que o João tem lutado e não tenho dúvida alguma, que vai ser, né, não só é para desenvolvimento, para recursos, para investimento, né, e para a economia do Estado. Então, ontem mesmo eu estou te dando um exemplo de alguém que, de fora desse contexto de ministério e tudo mais, quer dizer, reconhece o trabalho do governador. Então, a gente fica feliz em ver o Estado nesse momento que o Estado está vivenciando. E, de fato, eu tenho até fazer um registro com relação até ao próprio Cabo Gilberto, que estava lá nessa reunião, e parabenizá-lo por essa atitude. Nesse momento, eu me lembro bem quando o João ganhou a primeira eleição e ele esteve no meu gabinete. Eu, sendo, naquela época, era oposição, a gente lembra bem, fui eleita pela outra chapa, e ele esteve no meu gabinete para pedir recursos para o Estado. Ou seja, a questão eleitoral passou naquele momento, e o que se interessava, e o que se interessa é o Estado da Paraíba. Usando a palavra da moda, atitudes republicanas. Exatamente. Mas ontem, na solenidade, senadora, pareceu que a senhora estava com algo atravessado, que a senhora acabou externando. Eu queria que a senhora explicasse o que foi que houve. Não, na realidade, eu tenho muito em mim que eu gosto de dizer as coisas, e sou sincera com as pessoas, e gosto de dizer e de expor na frente das pessoas. Eu não uso de artifício, de fake news, de jogar por trás, nada disso. E gosto de dizer às pessoas, e eu acho que isso é natural da política, você fazer as críticas quando elas são críticas que vêm não só construtivas, mas críticas a adversários, elas são naturais. Eu tinha feito uma crítica ao senador veneziano acerca de uma atitude que ele costumeiramente vem tomando e que não é honesta com relação aos investimentos da obra de triplicação da BR-230, onde a gente falava aqui da bancada, onde a bancada da Paraíba se reuniu e todo mundo colocou recurso. Nesse sentido, é importante a gente dizer que quando você entra com recurso para uma obra, a obra precisa de um valor. Cada um vai colocar ali aquele valor, porque tem outros, todo mundo é representante de regiões, né, diferentes, e aqui de cada obra você tem o interesse de colocar um valor maior aqui, porque você bota em outro valor ali na outra obra que você quer, a região que você representa. Isso é natural, porque as pessoas da sua região, né, que estão ali nesse aguardo. Qual foi a minha crítica? Foi a falta de honestidade, no sentido de dar o valor no sentido de reconhecer a atuação, né, de toda a bancada paraibana nessa obra. Mas aí você cada um faça o que quiser. Não acho isso justo. Se eu tiver que dizer que a obra realizada, por exemplo, lá em Campina Grande, o Conjunto Aloysio Campos, ele existiu por força de uma atuação do deputado Agnaldo Ribeiro. O que houve, que Agnaldo sempre colocou, o prefeito fez a doação, na época, Romero Rodrigues, a doação do terreno. E as obras, então você dá a quem é de direito o que é devido. O que é devido? O reconhecimento. E eu acho que isso é justo, e principalmente com a bancada. Eu acho que é desleal com a bancada da Paraíba, do estado da Paraíba, você dizer e você tratar como se a obra fosse apenas sua. Foi essa crítica que eu fiz. Acho que é uma crítica natural, normal, para quem é parlamentar, para quem está ali, né, no seu dia a dia, não tem nenhum problema. Qual foi a resposta que eu recebi com relação a essa crítica? A resposta do senador foi dizer que eu não fazia nada mais do que desfilar no Senado Federal. Então, ali no PAC, eu aproveitei a oportunidade no evento que eu estava, já que ele estava, eu não ia para Brasília, então já que ele estava ali, aproveitei a oportunidade para dizer para ele que ele não jogasse baixo. E as discussões, a Paraíba está acima de tudo, para a gente trabalhar, para a gente estar unido, inclusive ter uma boa relação no convívio, de cumprimentá-lo, de falar como eu fiz ontem, mas que jogar baixo, isso não combina com aquilo que os paraibanos esperam de nós. E eu não aceito esse tipo de procedimento. E representando as mulheres que eu represento, a dificuldade que nós temos de chegar em espaços de poder, ou em espaços que não sejam de poder político, mas seja qual espaço for, né? As mulheres são esse tipo de comportamento, vindo de um vice-presidente do Senado Federal, é bom que a gente diga, que votou na lei de violência política de gênero, lei essa que eu relatei, e toma uma atitude como essa, dizer que eu estou ali no Senado Federal para desfilar, ele está simplesmente desprezando
essas mulheres que lutam no dia a dia. Eu sou, como toda mulher, cuido da minha casa, sustento minha casa, cuido, sim, você não deixa nunca, agora mesmo fui avó novamente, então você dá assistência aos seus netos, aos seus filhos, à sua família, seus pais, toda a família que você tem, né? Seus amigos, se você não cumprir com o investimento nas amizades, você não os tem, nas nossas lutas do dia a dia, e mesmo em tudo isso, tem missões que são missões, e é importante dizer que ele quis esquecer ou deixar de lado, missões essas que talvez, não sei, o incomode, mas são missões que têm vindo para as minhas mãos e que, graças a Deus, a gente tem desempenhado com muito orgulho pela Paraíba. Então, ao invés de você ir para a discussão sobre o que eu coloquei, você responder de uma forma desrespeitosa, de uma forma violenta, né? Porque a violência, a gente assistiu essa semana e tem assistido, né? Aquele caso desse médico monstruoso do que ele fez, né? Da violência. Inclusive emitiu uma nota de repúdio, emitir nota, então da violência física, mas tem outros tipos de violência. E essa violência que o senador cometeu, ele cometeu comigo, cometeu com todas as mulheres que estão no exercício do mandato. Ele cometeu comigo, mas eu represento, como líder da bancada feminina, mas eu represento as mulheres também que vivenciam e que sofrem isso. Agora, o que me admira muito, e por isso que eu fui contundente, é que isso parta de um hoje vice-presidente do Senado Federal, que conhece a lei, que deveria dar exemplo para todos aqueles que tentassem impedir as mulheres de estarem em seus espaços. Isso é uma forma de tentativa de impedimento e desqualificar, tentar desqualificar o trabalho da mulher, ou seja, o trabalho de uma senadora eleita da mesma forma que ele foi eleito, né? E que está no Senado Federal cumprindo com o seu trabalho de ir para uma comissão, de estar nas comissões, de estar no plenário, de estar atendendo as pessoas que chegam, os segmentos que chegam no meu gabinete, de estar indo aos ministérios. Isso sim, andar muito e vou continuar andando. Não adianta, pode dizer o que quiser dizer. Essa violência que o senador fez comigo não vai me parar de forma alguma, muito pelo contrário. Aí é que me força, e aí que me faz e que me dá energia para lutar ainda mais pelas mulheres que vivenciam, e olha só, vivenciam violências como essa, que são feitas por parte de pessoas que, vamos dizer assim, que não tenham a mesma representatividade nem conhecimento. Imagina um vice-presidente do Senado dar um exemplo como esse para um país, para o mundo. Se fosse em outro país, eu posso dizer isso para você, em um país desenvolvido no sentido de ter esse entendimento maior, isso aí não ficava por aí não, sabe? Foi muito sério se a gente parar para pensar, porque não é simplesmente uma atitude, foi uma palavrinha que soltou, não. É uma atitude forte, é uma atitude contundente, é uma violência explícita, né, contra uma mulher que exerce o mesmo cargo que ele, que está no mesmo espaço de poder que ele e que está no mesmo ambiente de trabalho, cumprindo com a minha missão. Agora, falar das vestimentas, falar de utilizar esse tipo de artifício baixo, artifício que todos nós, e aqui eu quero aproveitar para agradecer a quantidade de mensagens, a quantidade de manifestações. Aqui eu quero agradecer também à imprensa, a imprensa que não utilizou, entendam, não foi tá ao lado B, foi que criticou e que não só criticou, mas também condenou realmente as palavras, isso entre homens e mulheres da imprensa paraibana, que assim o fizeram por força, da forma totalmente errada, totalmente desumana e inaceitável por parte do vice-presidente do Senado Federal, de um vice-presidente do Senado Federal, contra uma senadora, presidente da Comissão Mista de Orçamento, como eu disse, líder da bancada feminina, líder da maioria no Congresso Nacional. Então a gente não acredita que coisas como essa possam acontecer nos dias de hoje, mas de fato aconteceu. E por isso eu fui contundente ontem e disse a ele, olhando para ele, vocês assistiram, quem estava lá assistiu, quem não ouviu, dizendo para ele que parasse de jogo baixo. A nossa querida amiga jornalista Sony Lacerda está acompanhando aqui o programa e faz uma pergunta para a senadora. Pergunta o que é que Daniela Ribeiro pensa sobre a mini-reforma eleitoral que afrouxa as regras em relação às candidaturas de mulheres e negros. Nós estamos, Sony, obrigada aí pela audiência, beijo para você. Nós iniciamos uma discussão, inclusive até eu te dizer, assim, em primeira mão, eu estava na casa do presidente Arthur Lira, exatamente, a CMO, ela dá essa condição à Comissão Mista de Orçamento, a importância de você estar, né, tanto Câmara quanto Senado, você está discutindo com
com os presidentes, com os colegas, deputados e senadores, e estive na casa do presidente Arthur Lira quando ele tratava de iniciar, né, as primeiras discussões sobre o tema, e fiz questão de dizer da minha participação e da minha necessidade e o meu interesse em participação dessa construção no que diz respeito à questão dessa mini-reforma, para que a gente não perca. E aí é importante dizer, Sony, primeiro a gente não pode perder, porque o grande alvo tem sido a questão das candidaturas laranjas, esse tem sido o grande alvo, mas a gente tem que ter muito cuidado para que a gente, combatendo isso, isso eu falei até para o presidente, combatendo isso, a gente não venha perder direitos conquistados. Né, o que a gente precisa é combater esse tipo de atitude, permanecer com os recursos para as mulheres, isso aí é o entendimento também do presidente, mas a gente combinou, inclusive, uma reunião junto com a bancada feminina também da Câmara, a deputada Soraya Santos e outros representantes, a gente debater junto com a Câmara, antes até que chegue ao Senado Federal esse tema. Então, a gente garantir os espaços conquistados, garantir, né, as conquistas, e no que a gente puder, acho que a gente tem que ampliar, né, essa questão. Zé Carlos, da Casa da Cidadania de Campina Grande, está fazendo uma pergunta comum aqui a alguns internautas que estão acompanhando aqui a nossa live. Daniela é pré-candidata à Prefeitura de Campina Grande? Deixa eu estender então isso para 2026, porque uma coisa está atrelada à outra, certo, né? Porque a gente tem aí a possibilidade de 2026 do vice-governador Lucas Ribeiro, seu filho, ser alçado à condição de governador e ser candidato à reeleição. E a senhora disse recentemente que está disposta a abrir mão da sua reeleição no Senado em prol da candidatura de Lucas ao governo do estado. E aí, por isso que entra 24. Então, quer dizer, isso coloca 2024 a Prefeitura de Campina Grande no seu radar político, senador? Não, entenda. Olha só a conjuntura. Que coisa interessante. Eu sempre penso, inclusive até ontem no café, quando do lançamento da revista informativa sobre os 6 primeiros meses desse ano, né, de 2023, do nosso mandato. Eu falava que, assim, o meu grande foco nesse momento, a gente falou sobre isso, então, para eu não ser repetitiva, são os espaços que eu estou ocupando e a responsabilidade que eu estou tendo e que tenho que ter como missão nesses espaços. Eu tenho que dar conta do recado, em outras palavras, né, diante de tantas missões que são conjuntas, né, além de participação minha nas outras comissões que eu participo. Você tem votações, você tem temas que a gente precisa trabalhar e tá lá, projetos, enfim, as demandas, atender segmentos. Essa semana toda eu tirei para estar atendendo as pessoas, segmentos aqui no estado da Paraíba, enfim. Então, esse é o foco do momento. Aí você diz, as eleições de 2024, sim, obviamente a gente discute eleições, a gente vai participar, o PSD vai participar das eleições em Campina Grande, junto com os partidos aliados que são de oposição a essa que é uma verdadeira gestão desastrosa, onde todos aqueles que apostaram nela, inclusive, estão insatisfeitos, não só aqueles que apostaram como partidos, mas aqueles, principalmente, aquelas pessoas de Campina Grande, cidadãos e cidadãs do município de Campina Grande, por nenhuma entrega acerca de não só de obras, como de projetos, mas como de trabalho efetivamente, que tenha respondido à altura daquilo que foi a confiança do povo de Campina Grande, que elegeu no primeiro turno. Então, agora nós precisamos de que alguém, né, seja um gestor, uma gestora, seja uma mulher, um homem, possa representar esse anseio de Campina Grande, de passar esse momento, sair dessa página da história, onde, além de tudo, busca-se endividamento de uma forma, eu dizia até, não só catastrófica, mas no sentido de mirabolante, sabe, para você, o que é que vai vir, inclusive, para o próximo gestor. E sem não sendo eleito, né, e não sendo reeleito o prefeito. Então, ver que uma cidade como Campina Grande, a segunda maior cidade do estado da Paraíba, que precisa de uma gestão, você vê para municípios pequenos, eu citei exemplos de muitos municípios pequenos que têm gestões que são visionárias, que têm investimentos, que o prefeito busca e faz, e tem criatividade para fazer, mas não só isso, tem comprometimento, sabe, assim, tem equipe boa, junta as pessoas e vai para cima. E Campina Grande se negar, inclusive, a fazer parcerias que são importantes para a cidade com o governo do estado por picuinha política. A gente vê que o estado é que está presente, o governo do estado é que está presente em Campina, por exemplo, na área de saúde. Parceria, senadora, que o prefeito recusou. A questão de creche, né, de assinatura de creche, aí você vê a questão até do Opera Paraíba, que é um programa que o governo do estado tem tido sucesso
sucesso, não tem sido feito através da prefeitura por força da falta de assinatura de convênio. E isso prejudica quem? A população. É importante a gente dizer que hoje o único hospital em Campina Grande que funciona 24 horas é o Hospital de Trauma, que inclusive foi ampliado agora com novos leitos de UTI, né, que o governador inaugurou, mas é o governo do estado que atende a população de Campina Grande no quesito saúde. Agora deixa eu continuar. Você tem ideia, só para eu encerrar essa parte, você tem ideia, o prefeito tinha lançado assim que ganhou a eleição, e que ganhou a eleição com o apoio do então prefeito Romero Rodrigues, assim que ganhou, lançou um programa Saúde de Verdade, ou seja, o programa anterior do prefeito Romero não era Saúde de Verdade, mas a dele virou Saúde de Verdade. Esse programa foi denunciado por irregularidade e foi encerrado, só para você ter ideia do que hoje Campina Grande está vivenciando. Então, por força disso, só concluindo a tua pergunta, é que você pode dizer, não será candidata. Não posso dizer isso. A gente não tem como dizer isso. Agora, mesmo... deixa eu abrir um parênteses, senadora. Antes da gente ir para 26, ainda em 24, em não sendo Daniela Ribeiro o nome para disputar a Prefeitura de Campina Grande, a oposição tem nomes para disputar hoje a Prefeitura de Campina Grande? Quais seriam esses nomes possíveis para disputar a Prefeitura frente a Bruno Cunha Lima? Então, eu acho que a gente não pode, não deve antecipar no sentido de dar alguns outros nomes. Eu não gostaria de dar, até porque nem, o meu, a única coisa que eu falo do meu é que eu não posso dizer que não jamais irei. Isso aí eu não posso dizer. Da mesma forma que a gente enxerga, sim, eu enxergo nomes, vejo pessoas que têm essa capacidade. Mas é bom a gente dizer que nesse momento nós estamos num momento também de construções partidárias. Então, a gente tem que ficar um pouco, vamos dizer assim, silencioso ou com algum tipo de segredo para que a gente possa ter nessas construções também alguém, como eu disse, que tenha capacidade de gestão, que tenha condição também de vencer a eleição, isso é importante. Romero está nesse radar? Pesquisas qualitativas, quantitativas. Eu acho que todos que fazem parte, eu não sei como o Romero vai se portar com relação à gestão de Bruno. A gente tem conhecimento, todos nós, a imprensa e todos nós, do afastamento de Romero com o prefeito de Campina Grande. Isso é fato. Dele e de toda, né, a equipe, as pessoas que o rodeiam, que estão perto dele, isso é notório. Público e notório. Mas eu não sei como o Romero vai se portar com relação à eleição, o apoio ou não, ou uma candidatura. Ninguém sabe disso. Mas... E também a oposição não pode ficar esperando, né, esse time que às vezes ultrapassa a hora certa. Então, o que é importante a gente dizer é que temos nomes, sim, nós temos nomes. O importante é a unidade em torno de um só nome. Quando for o momento certo, você tem pesquisas qualitativas onde mostra o que a população deseja. E aí, nesse conjunto de unidade, de união, de fortalecimento, você salvar Campina Grande nesse momento dessa gestão. A gente está de volta aqui na Band News FM conversando com a senadora paraibana Daniela Ribeiro do PSD. Bom, tem 3 temas aqui pendentes. Tem a segunda parte da pergunta que eu fiz, que é com relação a 26, a possibilidade da senadora abrir mão da reeleição em prol da eleição de Lucas Ribeiro, vice-governador, para o governo do estado. Cláudio deixou 2 perguntas, relembra? Uma delas é se Romero Rodrigues decidir se incorporar ao bloco governista, diga-se, do governo João Azevedo em Campina Grande, portanto, oposição ao prefeito Bruno Cunha Lima, se o Grupo Ribeiro teria restrição a essa adesão e a possibilidade dele ser candidato a prefeito da Rainha da Borborema. Não há nenhuma restrição por parte do nosso grupo da chegada ou da vinda, né, do ex-prefeito Romero, deputado federal Romero Rodrigues, com o qual nós temos uma excelente relação. Tivemos um momento durante esse percurso, né, aquele momento da minha chegada ao PSD, por força do convite do presidente Gilberto Kassab, mas ali foi superado aquilo ali. Então, assim, nós temos, encontro sempre o Romero, obviamente, nessas idas e vindas para Brasília, e a gente não só se cumprimenta como conversa, enfim, tem tranquilidade, não há nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, há tranquilidade com relação a essa possibilidade. A outra pergunta é sobre um projeto que você está relatando, que é a proposta de emenda à Constituição, que é chamada PEC do Plasma, que ela muda as regras de produção de hemoderivados. Hoje em dia isso é concentrado na Hemobras. E aí tem muita informação circulando a respeito dessa proposta e tem gente aí dizendo que, por exemplo, que se for aprovada a PEC, o sangue passará a ser vendido. Procede? Não procede. Primeiro dizer que a autoria dessa PEC é do senador Nelsinho Trago.
eu aceitei a relatoria dessa PEC justamente por procurar me informar e pesquisar acerca da produção de hemoderivados no Brasil para os brasileiros. Quando tomamos o conhecimento que há 19 anos, mesmo com a implantação da Hemobras no Brasil, o Brasil não é autossuficiente nesses medicamentos que são produzidos a partir do plasma. O plasma, para você que está em casa, é um componente do sangue, né? Então, nós temos no Brasil a Hemobras, que seria, em tese, né, teria sido construído para dar atendimento a essas pessoas que têm doenças autoimunes, que têm AIDS, que têm hemofilia, que sofrem de doenças, que precisam desses medicamentos. Hoje o Brasil é completamente dependente do mercado externo, ou seja, do exterior, compra esses medicamentos fora, manda o plasma, lá eles fabricam, eles fazem, né, a questão da industrialização e da organização, vamos dizer assim, desses medicamentos, fazem os medicamentos e vendem para o Brasil. Ou seja, a gente compra de volta por preços altíssimos. Então, não há motivo para não se quebrar um monopólio. É um monopólio que tem da Hemobras, um monopólio que não atende o mercado brasileiro. E aí é importante aqui deixar claro, na PEC, como relatora, nós tivemos o cuidado nessa construção, que é feita a várias mãos, não é só da relatora, porque toda relatoria, você não faz sozinho, você decide simplesmente, principalmente projetos importantes, ou PEC, projetos importantes, mas vamos dizer, quando eu falo importantes, é no sentido de ser mais polêmicos, ou de ter uma necessidade maior de estudo, né, de verificação. Há várias mãos nessa construção. Tanto, e aí é importante dizer, da participação de outros colegas senadores, senadoras, a participação do próprio líder do governo, senador Jacques Wagner, que conversamos bastante sobre o tema, que eu fui até o vice-presidente Geraldo Alckmin, estive com ele para tratar do tema, ele como médico, ligou para os maiores especialistas na minha frente, de São Paulo, que também eu já tinha conversado com alguns, né, para ouvi-los. Então, isso é uma construção, e nessa construção é importante a gente dizer que a gente tem que salvaguardar o SUS, tanto é que dentro do projeto nós temos a prioridade desses medicamentos, né, sendo prioritários para o SUS, nós temos para ser fornecidos para o SUS. Então, primeiro, para aqueles que são pacientes do SUS. Segundo, nós temos a não remuneração, nós tiramos dentro do projeto que havia a perspectiva de remuneração, porque aí vamos ser aqui sendo sem hipocrisia. Lá fora, nos Estados Unidos, nós pagamos para eles comercializar, porque lá é vendido. Mas aqui, no país, aí quando houve essa crítica tão forte, né, e compreensível, porque eu acho que a gente tem que aprimorar os projetos no sentido de entender que aqui não funcionaria e não daria certo, né? Principalmente pela situação que a gente vive, que é país menos desenvolvido, né? Que não é tão desenvolvido, você vai ver as pessoas... O doador de plasma, quando ele chega, ele recebe. Se paga para que eles recebam. Mas o projeto em média, aqui 40... do Brasil não, mas a gente paga lá para eles fazerem isso. Tá. A gente paga lá para eles fazerem isso. Mas aqui no Brasil a gente tirou isso, a gente não permite, não tem remuneração. Né? O que vai se discutir quando, depois da PEC, o que a gente precisa discutir é uma compensação, como acontece com doadores de sangue. Compensação no sentido de que você vai perde um dia de trabalho, você tem uma compensação com relação a isso. Você ter desconto no ingresso de sei lá, de jogo, esse tipo de compensação que existe no sangue. Desconto de inscrição, concurso público para quem é doador de medula. Isso aí. É que pode e vai ser discutido dentro, aí quando você for fazer a própria, gente, fugiu a palavra, é a lei, né? Porque a gente está tratando agora da PEC. A PEC, ela não entra, você não vai entrar na Constituição. Não são nem os destaques, são... Meu Deus, a palavra... É regulamentação. Exatamente, obrigada. Então, na regulamentação da lei, você vai, e aí nessa regulamentação, você vai e organiza esses pontos que vão ser tratados na discussão, inclusive, do projeto no plenário. Nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça. Nós estamos tratando se é constitucional ou não. Nós estamos abrindo para o privado a possibilidade de fazer o trabalho que o público, que a Hemobras não faz.
E isso não E ela não faz porque ela não tem capacidade pessoal, estrutura. não tem capacidade de fazer. Ela não fez até hoje. Inclusive, o presidente da Hemobras esteve na audiência pública, porque já tratamos de audiência pública, esteve lá em audiência pública e reconheceu que a Hemobras não tem capacidade de fazer hoje e de atender aos pacientes que precisam desses hemoderivados. Então, foi reconhecido também pela Hemobras. Então, diante de tudo isso, até o próprio senador Humberto Costa, que é um grande, que no início começou com grande resistência ao projeto e hoje com algumas modificações. Sim, também é importante dizer, nós estamos garantindo que apenas empresas brasileiras possam produzir também os hemoderivados. Então, o que é que a gente está fazendo? Em tese, nada mais do que acontece no país, em várias áreas, inclusive na própria área da saúde. É você atender as pessoas, uma demanda que nós temos aí, e olha que nós temos subnotificações de pessoas que têm problemas com relação à necessidade do plasma, ou seja, que têm doenças autoimunes. Nós temos subnotificações. Com o aumento agora, por conta do teste do pezinho, nós vamos ter mais notificações, ou seja, as pessoas vão saber e nós vamos ter muito mais pessoas que têm e que precisam desse medicamento. Então, o que a gente está fazendo é cuidando da saúde das pessoas, cuidando para que essas pessoas tenham garantia de que vai ter esse medicamento, que seja produzido no Brasil, que seja mais barato, que eles possam ter acesso, porque muitos, inclusive, quando compram, eu recebi uma dentista lá em Brasília, que disse, quando viu a PEC, ela disse assim, ela disse, senadora, você não tem, ela representa 150 pessoas, mais ou menos, na associação dela, com doenças autoimunes. Ela disse, a senhora não tem noção do que foi que reacendeu a esperança para a gente, porque a gente, além de não ter da dificuldade do acesso ao medicamento, do preço ao medicamento que hoje a gente paga, nós não temos a garantia, porque muitos não passam pela Anvisa. E, além do mais, nós temos atraso. E a gente sofre, na nossa doença, a gente não pode ter, a gente tem que tomar um medicamento regularmente. Então, ou seja, nós estamos tratando, e eu tenho a responsabilidade, assim como os senadores que estão apoiando o projeto e que na próxima semana, eu, por não estar em Brasília, ia ser hoje votado na CCJ, na próxima semana estaremos votando, e com responsabilidade estão questionando, estão tirando as dúvidas, que inclusive me coloquei à disposição, para que a gente possa votar num projeto que, aí eu digo para você que está em casa, é fake news, quem estiver distribuindo matéria, como lamentavelmente adversários políticos têm distribuído, dizendo que eu estou querendo vender o sangue, não é verdade. Ele e todo mundo que tem interesse nisso realmente sabe disso, porque inclusive na última sessão nós tratamos disso, uma emenda que nós combinamos, conversado e reunido com os senadores que quiseram estar presentes, do próprio senador Otto Alencar, que nós fizemos esse ajuste através dessa emenda, que foi apresentada, e nós temos o interesse apenas de que a população brasileira, e aí eu vou falar da Paraíba, ela tenha acesso a esses medicamentos, a esses hemoderivados que tanto se precisa e que hoje, lamentavelmente, o Brasil não dá. E se nós esperamos há 19 anos, o que é que a gente tem que esperar mais para que isso aconteça? Porque o povo e aí vamos lá, eu não preciso disso, eu não sofro disso, nenhuma doença autoimune. Mas quem sofre disso precisa esperar ainda mais, precisa esperar que se construa 3 Hemobras para poder atender o mercado? Claro que não. Então você abre e os privados participam, como isso acontece, como eu digo, mais uma vez volto a dizer, em todas as áreas, na área de saúde, inclusive. Bom, vamos falar de 2024, que 2026, a gente estava falando de 2024, a senhora não descarta, nem diz que vai ser candidata, prefeita e tal, mas eu não aí... disse que vou ser candidata, não. Não descarta nem diz que é candidata. Deixa eu pedir mais um cafezinho aqui. Leandro, resolve aí, Leandro, cafezinho para senador, cafezinho tá bom. Que o negócio tá aqui. Já então... vocês vão falar de cachaça, eu vou falar de café. E só para dizer, aproveitar aqui, para dizer que você vai estar com sua entrevistada, que há 15 dias eu estive na Apex, lá em Brasília, para ajudar, pedir uma ajuda para a participação daqueles produtores de cachaça paraibana, daqueles que já têm a certificação para exportar, num evento que vai haver em Portugal. E aí a Apex vai participar, por força da nossa atuação também, porque a atuação parlamentar ela transcende. Então, você poder levar a cachaça paraibana para uma exposição, Expo Brasil-Portugal,
e você conseguir que eles possam exportar, porque também não adianta ficar só a cachaça aqui. Sim, sim. Senão você não vai fazer com que o mercado cresça, que haja desenvolvimento. Então, só para deixar isso aqui também. Mas pra não você muda, depois Antes pensar. da sua, ainda vou fazer mais uma. Ela tá querendo mudar de assunto. Não. Eu quero aproveitar a cachaça que vocês vão tomar daqui a pouquinho. Então, é isso que eu vou perguntar. Daniela Ribeiro gosta de cachaça? Olha, eu realmente não sou vamos dizer, a apreciadora de cachaça, porque eu gosto muito de café, já viu, né? Café, eu tô já, e agora que eu tô numa vibe de fazer café, aí eu ganho um café e faço um e outro. Mas assim, a cachaça, obviamente, se tomar, eu tomo uma cachaçinha no sentido pouco, muito pouco, mas tá bom, né? mas eu admiro, assim, muito, assim, essa nossa capacidade de fazer coisas assim, de ter nas nossas raízes, na nossa identidade. A dosinha não mata ninguém. E eu, inclusive, eu disse que não engorda, né? Isso que é bom porque não engorda. Ah, não engorda, não? Não, porque você toma pouco. A pessoa toma pouco, você toma desbeque, olha aí você que toma beleza, pouquinho. olha aí, já Se tô você dizendo. for comparar a quantidade de cachaça que Exatamente. você toma com a de cerveja, por exemplo. Pois é. Já vou pedir autorização pra dona Aninha pra botar 1 litro de cachaça na feira. Aí tá fogo, sim. Beba Aí com tá moderação. Pelo amor de Mas, Deus. senadora, vamos lá, vamos falar de 26. Que história é essa que a senhora está disposta a abrir mão da sua reeleição em prol da eleição de Lucas para governador? Explica pra gente essa história aí. Essa história tem muito cis aí pela frente, sim, Uhum. né? Depende de muita coisa. O que é que depende? Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que a preço de hoje é natural que você vá para uma reeleição no Senado Federal. Ok. Também a preço de hoje é natural que se o governador João Azevedo sai para ser candidato a senador, Lucas seja um candidato natural a governador. Aí nós, de forma muito clara, já deixamos isso assim, muito explícito para quem não haja dúvida, de que aí não cabe 2 candidaturas dentro de casa, né, vamos dizer, de uma mesma casa, numa chapa majoritária. É porque você, por N motivos, e dentre eles você precisa também nessa construção de espaços que sejam dados, e além disso, esse entendimento. Quando foi decidido por Lucas, na vice, eu já sabia, tinha esse entendimento de que haveria essa possibilidade, né? Tanto é assim que quando nós conversamos, e Agnaldo, tanto meu pai, tanto, né, todos, minha mãe, enfim, todos nós, mas na conversa mesmo, específica, do momento da decisão, foi uma conversa minha com o Agnaldo, quando ele dizia, tem a possibilidade, né, de existir essa vice, aliás, ter a vice, e aí o nome bom é o nome de Lucas, e aí? Mas isso aí vai interferir na tua vida. Eu disse, eu vivo hoje. Amanhã não tenho, eu tenho o dia de hoje. Então, eu dou todo apoio. Acho que Lucas vai. E aí teremos Daniela candidata a deputada federal? Não pode. Não? A única, pela lei eleitoral, o único cargo seria Senado Federal, no caso. Para mim, em Lucas, sendo governador, o único cargo que só poderia disputar o Senado. Só poderia disputar o Senado. Então, isso vai ficar para frente. Olha, não sabe, um dia a gente acorda com a notícia, outro dia a gente acorda com outra notícia. Então, a gente vai ter que passar por 2024 ainda, né? Aguardar o cenário, o que é que vai acontecer. Até, como eu disse, tem decisões de outras pessoas. O governador nunca disse, nem foi acordado conosco de que ele sairia para ninguém assumir. Então, isso não aconteceu. Então, assim, eu tô muito tranquilo. Tudo em tese e tudo em hipótese. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que focar no que a gente faz hoje, no dia de hoje, no trabalho de hoje, que é muita coisa. Assim como vocês, quando acordam, vem pra cá, cheio das notícias de hoje, né? Vou tratar hoje. Se a gente ficar muito e não perdendo de vista, obviamente, o futuro, né? As esperanças, os sonhos, as expectativas. Mas a gente tem que vivenciar esse hoje para poder colher o amanhã. Antes da pergunta final de Cláudio Carvalho, só uma informação: aquele brasileiro Danilo Cavalcante, que foi condenado à prisão perpétua, que fugiu da cadeia nos Estados Unidos, foi capturado hoje, de acordo com a polícia da Pensilvânia. Vivo? 14 dias, vivo. Foi capturado depois de 14 dias de uma mega operação com 500 policiais, participação do FBI, e ainda assim ele conseguiu caminhar 38 quilômetros, roubar uma van, roubar um rifle e trocar tiros com o morador. E aí a polícia dos Estados Unidos vai dar detalhes dessa operação daqui a pouco às 10h30 da manhã. Eu acho que capturar essa o brasileiro. história vai virar filme, viu? Vai virar filme. Merece, é roteiro de filme ali, viu? Deixa eu transmitir aqui para a senadora Daniela Ribeiro uma saudação aqui. Ele está mandando um beijo para a senadora da senadora José Antônio, que mora em Goiânia, Goiás. Mas ele que legal. sempre acompanha. Que legal. Obrigado, Zé Antônio. Muito obrigada aí. Daniela Ribeiro. Também tem aqui Rejane Souza também, abraçando a senadora. Um abraço também. Obrigada, Rejane. E a minha
pergunta é sobre as eleições agora para dirigente do PSD, Sim. né? Estratégias do partido para 2024 e passando também, já falamos muito de Campina, por João Pessoa. O PSD está fechado com Cícero Lucena. Cícero vai ficar no PP mesmo? Porque tem uns comentários de que ele poderia mudar de sigla. Como é que fica João Pessoa e quais são os planos do PSD para Então, o PSD fortaleceu o partido, né? Para isso a gente tem não só trabalhado com relação a trazer mais filiados, obviamente, e com candidaturas postas, na maioria, onde puder, nos municípios, tanto candidaturas a prefeito, a vice-prefeito, vereadores. Então, esse fortalecimento é extremamente importante. Em João Pessoa também, em Campina Grande, a gente tendo essa base de fortalecimento do partido. Nós vamos ter, inclusive, vamos realizar no próximo mês, no mês de outubro, um seminário super importante que vem do INSPER, exatamente, que no final de novembro, que está sendo discutido com a minha assessoria e com a presidência do PSD. Esse seminário é assim, extremamente importante, porque é para preparar, inclusive, né, gestores, e é para mulheres, esse é só para mulheres, no momento, nesse primeiro. Mas, assim, foram escolhidos alguns estados e a Paraíba foi incluída, e eu fiquei muito feliz, né, e grata ao presidente Kassab. Então, nós estamos construindo, Cláudia, nesse sentido, fazendo o máximo que a gente pode, fazendo filiações, realizando filiações e nos preparando para o pleito com o máximo de postulantes, com perspectivas, obviamente, de vitória. Com relação a João Pessoa, o PSD permanece apoiando, sim, a candidatura do prefeito Cícero. Esses rumores de saída ou não do prefeito, ontem mesmo eu estava com o Messinho, e ele dizia que isso não era verdade, que Cícero não ia sair do Progressistas. Mas, enfim, de qualquer forma, quero dizer que o PSD permanece no apoio, sim, não tem por que mudar. A gestão de Cícero tem trabalhado. João Pessoa é uma capital de muitos desafios, e a gente olha, eu vejo que essa parceria, governo do estado, Prefeitura de João Pessoa, e aqui quero dizer que temos uma participação importante. Já foram mais de 42 milhões de reais que foi investido do meu mandato aqui para o município de João Pessoa, para a capital. Então, a gente dizer que o prefeito tem feito o seu trabalho. É uma cidade, uma capital como todas, de muitos desafios, mas uma cidade que hoje, inclusive, a gente tem destaque no nosso estado, onde a gente quer que ande e que ultrapassamos. Eu não tenho nenhuma dúvida, assim, das pessoas virem pegar a gente, quando vem no avião junto de mim, eu digo, o que é que você... Não, eu vim para João Pessoa porque agora minha família, mudei para cá e eu estou vindo morar aqui e tal. Enfim, uma capital que é uma cidade maravilhosa de se viver, e eu também acredito muito a ter uma gestão que venha atender os interesses da população. Isso o Cícero tem feito, tem trabalhado. E como eu disse, os desafios permanecem, tem sim desafios, tem críticas, porque existem desafios, porque é a capital do estado da Paraíba. Mas tem todo o nosso apoio, porque tem conseguido, né, não só pela participação dele nas ruas, ele vai para os lugares, ele vai para os bairros, ele visita, ele vê as pessoas. Isso é muito importante para um gestor e para estar de perto, né, vendo tanto as situações como também buscando soluções. Senadora Daniela Ribeiro, obrigado pela entrevista, um forte abraço. Aproveito também para mandar um abraço para o vice-prefeito Léo Bezerra, que eu tenho um carinho muito especial por Léo. Tem a Luana que está dizendo, né? É o vice-prefeito Léo Bezerra, que ele é também um parceirão aí na gestão junto com o Cícero, e a todos aqueles que fazem parte, né, da gestão. Gestão é uma coisa que, se você tiver, né, bons companheiros, pessoas que tenham carinho pelo que faz, gostam do que faz, eu acho que vai para frente. O que eu quero mandar aqui é um alô para João Benedito de Cruz das Armas, a Vasti Oliveira, minha querida, e um carinho muito especial, e Rebeca Oliveira, que estão aí na escuta, e elas são dos bancários, e um beijo muito especial. Eu sei que quando sair daqui o povo vai mandar a notícia para mim também, dizendo, a própria prefeita aqui, até prefeita aqui está mandando, viu, prefeita meu Deus, Denise de Bom Jesus, Denise Baiman, a prefeita aqui, mandando também um abraço. O pessoal ouvindo aqui, viu, a rádio. Fábio Arruda, que mandou um abraço para ele. Obrigado. Ibope não engana, olha aí. Por isso que a nossa rádio é a rádio de notícia mais ouvida de João Pessoa. Eu fico feliz aqui. Estamos todos. Aqui, peraí, ainda tem mais gente, mas vamos lá, tudo bem, vamos para frente. Um abraço para todos aí que estão nos ouvindo, também para a esquerdinha aqui do Denox também que está nos ouvindo, e também manda abraço. Então, obrigado, senadora. Demora para voltar não, viu? Obrigado pela entrevista. Não, demora não. Obrigado a vocês pelo carinho, pelo café. Nossos 7 anos aí presenteados. Parabéns.
delícia, com café sem cachaça, viu? Que eu ainda vou trabalhar Essa hoje. canequinha é do café, pra senhora tomar no gabinete. Bebidas Né? que misturam café e cachaça, né? Ah, não sabia, não. Né? Não, mas você disse... Sim, Não, tem, bebidas, né? Que misturam sim. café e cachaça. É. Sim, e drinks também. Drinks, essas coisas, sim, exatamente. claro. Mas esse aqui é pro café, porque ainda vou trabalhar Você pode muito. tomar Não dá lá no pra Senado, Não dá viu? pra tomar nenhuma... Vou colocar lá, não dá pra tomar nenhuma lapada, como diz o outro. Obrigada, Obrigado, gente. senadora. Um Tudo de bom abraço. pra vocês, abraço.